Aqui receber a Daniela. Daniela, desde já eu quero agradecer pela atenção, pelo carinho, por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito especial para todos nós. Amém. A porta do podcast MDQAP estará sempre aberta para ti. Então, é muito, sim, gratificante. Depois de quantos anos nós nos reencontramos, né? Então, é muito bom. Então, fique à vontade, a fala é toda sua. Primeiro, eu quero agradecer de coração o convite de você e de você estar falando dessa questão, né, Mário? E eu gostaria muito que ela se estendesse não só para o mês de outubro, que nós vamos falar aqui hoje, é sobre o câncer, sobre o Outubro Rosa, sobre o que eu passei, a minha história. Então, assim, é gratificante para mim. Muitas pessoas têm vergonha de falar, mas eu falo com muito carinho, porque a minha história com o câncer tem muitos anos. Então, assim, ele tá ceifando praticamente uma em cada pessoa da minha família. Então, assim, tem que falar. Quanto mais informação, vai ser melhor para todas as pessoas. Mas eu vou me apresentar também. Ok. Meu nome é Daniela, eu tenho 44 anos, sou mãe de 2 filhos, o Dênias, de 24 anos, e também eu sou vovó. O Dênias me deu um netinho agora, ele se chama Benjamin. Eu tenho uma filha que se chama Daphne. Eu sou casada com meu marido, o nome dele é Oésio. A minha família é um pouquinho pequena. Eu já perdi meu papai, perdi a minha irmã para o câncer. Meu irmão saiu do hospital ontem, foi tratar um câncer no esôfago. Para a honra e glória da minha mãe, está presente aqui, a minha mamãe querida, que é tudo que eu tenho na minha vida e de mais importante, é minha melhor amiga, minha conselheira, meu banco. Sua base. Tudo, é meu tudo. Depois de Deus e de Nossa Senhora, no câncer eu aprendi quem é quem. Eu posso dizer isso. Eu afirmo com todo o coração. Antes eu achava que eu tinha 1000 amigos. Hoje não, dá para contar na palma da minha mão. Então o câncer fez eu enxergar muitas coisas. E na vida profissional, quem é Daniela? A Daniela é professora, hoje inclusive, dia 15, né, dia do professor. Meus parabéns, tá, Daniela? Obrigada. Eu recebi várias gratificações, mensagens, né, de positivismo, e eu fico muito feliz, sabe, Mário? Porque, como a gente discutiu anteriormente, nós professores estamos passando por uma fase muito difícil. Veio a pandemia, a dificuldade de levar os alunos para a escola, fora da escola, na tela, e a tela não quer sair dos alunos, inclusive é uma das coisas que está atrapalhando demais o meio pedagógico, né, escolar. Mas eu creio que tudo vai se acertar, não vamos delongar, falar de escola não, que se deixar a gente delonga. Vai ter um tempo para nós falarmos de escola. Hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, né? Sim. Que é a prevenção do câncer de mama. Sim. E falando em câncer de mama, como foi o diagnóstico, né? Como começou, com que idade você percebeu essa... Mari, então, eu comecei a minha fala falando que o câncer atingiu muitas pessoas da minha família. E eu posso até afirmar que é genético. Tudo começou em 2009, com o primeiro diagnóstico de câncer na minha família. Foi com a minha irmã. E ela veio a óbito em 2012. Da mama foi para a cabeça, nós fomos com ela para BH. Chegamos a fazer cirurgia e da cabeça espalhou para o corpo inteiro num curto espaço de tempo. E a minha irmã, ela sempre foi muito cuidadosa, porque ela era muito estética. Ela fez cirurgia em todas as partes do corpo, inclusive. E num curto espaço de tempo, o câncer apareceu nela e graças a Deus ela teve um plano de saúde muito bom.
Apesar que o plano de saúde às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, mas na época deu tudo certo para ela, mas ela veio a óbito. Com isso, eu tinha na época 29, ela veio a óbito em 2012, eu estava com 32. O que acontece hoje a nível público? Uma pessoa, uma mulher, só pode fazer exames, mamografia, ultrassonografia, a partir dos 40. Então, isso atrapalha muito. Inclusive, quando a gente não tem conhecimento, né? Isso atrapalha muito. Aí, quando a gente chega para consultar e fala desse histórico, né, de família, eu comecei, então, desde 2012, a fazer mamografia, ultrassonografia. E nas ultrassonografias, porque eu não tinha 40 e não era exigida a mamografia, sempre dava mama densa, mas eu sempre fazendo acompanhamento. O que aconteceu em 2019? A nível mundial? A pandemia. O que aconteceu? Eu não fiz exame 2019, não fiz exame 2020. Quando foi 2021, o meu plano de saúde funciona por sistemas de cota. Então, só pode fazer exame quando você consegue marcar no início do mês. Então, eu consegui marcar em agosto para fazer em setembro. Em setembro, eu fiz a mamografia e já achei estranho. A mulher me virou, falou assim, não, só um minutinho, tem alguma coisa errada. Aí, eu peguei, falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Fui. Fiz o exame, não me falaram nada, que não entregam também o resultado na hora. Passou alguns dias, para poder fazer o ultrassom, tem que fazer primeiro a mamografia. Eu peguei e fiz a mamografia também. Eu fiz a mamografia primeiro e logo após eu fiz o ultrassom. No ultrassom foi do mesmo jeito. O médico passava daqui, passava dali, tem um trem estranho aqui e não me falou nada. Nisso veio a semana do professor. Eu subindo na jardineira, lá em Jericoacoara, eu vejo um número estranho no meu telefone, 3829. Eu sei que não é estranho, porque eu sei que é do hospital. Do hospital. Aí eu atendi, Daniela, eu falei sim, aqui é o Hospital Márcio Cunha, a gente precisa de refazer todos os seus exames. Deu um probleminha aqui e precisa ser feito amanhã. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu tô fora de Minas, não tem possibilidade de fazer, eu só retorno dia 18, no caso de outubro. Aí dia 18 não tinha vaga, marcaram para o dia 22. Aí nisso só foi ladeira abaixo. O diagnóstico, então, veio dessa forma, refazendo o exame. E o diagnóstico mesmo chegou no dia da morte da Marília Mendonça. Eu passei pela mastologista, no caso foi o Dr. Fernando Ferrer, e ele pegou e falou assim, nossa, Dani, infelizmente você também foi acometida como a sua irmã, e a gente já vai ter que dar os passos principais. O que acontece? Eu fui pega de novo pelo meu plano de saúde. O que aconteceu? Eu falei, se eu quer saber, eu não vou passar por dor de cabeça. Tem o SUS, eu vou para o SUS. Aí vai eu fazendo os passos, né, de toda paciente, toda pessoa que precisa passar pelo SUS tem que dar entrada, vamos dizer assim, né, na Secretaria de Saúde. Então, eu já peguei a documentação necessária junto com a biópsia também, porque para ser considerado câncer, Mário, não é só com exames de imagem. Tem a biópsia. Precisa da biópsia. Então, é só na biópsia, né, realizada, que a gente fala se é ou não o nível que está. Então, assim, o câncer, ele tem vários subtipos. Então, no início de dezembro, eu já estava com diagnóstico de carcinoma lobular invasivo grau 3. E eu não falei antes, não.
apareceu, dá sinais. O câncer dá sinais. Cansaço, aquela fadiga que acontece com as mulheres. Se você não fez nenhum exercício, não é normal. A mama, por exemplo, se deu algum carocinho na mama, alguma coisa dá. A mancha, tem alguma mancha, alguma coisa assim? Não dá mancha, fica vermelho. Muda a tonalidade da pele. Muda a tonalidade. Aparece carocinhos palpáveis, inclusive foi por causa disso eu fui fazer, que o meu marido falou assim, meu bem, esse trem tá crescendo, não é normal não. Aí eu falei, não, isso a minha mama é densa, não é nada não, sempre falando, a mama é densa. Isso é excesso de cálcio, e foi mesmo, excesso de cálcio, que levou à mastectomia. Então foi assim, e tem uma coisa, Mari, que eu queria falar com muito carinho, sabe? Eu acho que é essa palavra. Quando a gente recebe o diagnóstico, câncer, todo mundo vê uma cruz na testa. Vai morrer, mas todo mundo vai. E eu, quando eu recebi, teve um dia só que eu chorei. Teve um dia, eu não minto que eu não chorei. É isso que eu ia questionar, como é que foi o seu emocional nesse momento? Eu já estava assim, eu sempre fui muito, como que eu vou dizer, espontânea, aberta para acontecimentos, sabe, na minha vida, de bom e até de ruim. A minha vida pessoal, por exemplo, eu cuidei dos meus filhos praticamente sozinha. Se minha mãe e meu pai para me ajudar, eu não poderia trabalhar 2 horários, 3 horários. Com quem meus filhos iriam ficar? Então, assim, é um envolto, né? É um círculo de coisas que acontecem. Igual, o câncer acontece só com quem não faz atividade física? Não. Eu tenho exemplo dentro do grupo, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, que era triatleta. Ela corria, nadava e bicicleta, pedalava e foi acometida. Então, assim, a gente está percebendo no decorrer da nossa história, do nosso envolvimento, e das pessoas que vão agregando o nosso grupo, que a maioria dos acometimentos do câncer, o foco maior não é comida, não é bebida, mas é emocional. Emocional. Como você comentou sobre a questão pela idade, né? Sim. Porque no passado, a partir dos 50 anos, que as mulheres poderiam fazer esse tipo de exame. E eu lendo sobre essa matéria, o médico falou assim, não, hoje você tem que reduzir para 40. Uhum. Mas já tem casos até com 20, 23, 28. Sim. Isso por quê? Porque de repente a genética, como você comentou. Sim. Se na sua família tem casos de câncer, independente se é de mama ou se não é, chega no seu médico e fala, tem que falar. Não é até uma frase, né, que as pessoas falam, quem procura, acha. E não é que a gente está procurando doença, a gente está procurando a cura. Evitar, porque, por exemplo, se a pessoa usar essa mentalidade, quem procurar acha e não procurar, quando vier a doença... Às vezes nem tem tempo. Justamente. E é sobre essa palavra também que eu quero falar um pouquinho, sabe, Mário? A gente tem, quando você me perguntou assim, ô Dani, fala sobre o diagnóstico. Eu peguei e falei com você sobre a questão de amizade, o meu ciclo de amizade hoje é bem pequeno. Uma outra palavra que eu quero deixar aqui é sobre o tempo. Quando a gente descobre um diagnóstico de morte, a gente tem tudo, menos tempo. Aí é a hora que a gente pensa assim, nossa, aquele parente que eu não visitei, aquela viagem que eu não fiz. Pode até parcelar no cartão, boletar para lá. Boleta, gente, mas viagem. Façam o que você precisa fazer. Aquela história que eu uso muita expressão, né? Não permita que o tempo direcione a tua vida. Não. As pessoas estão preocupadas em ter bens materiais. Aí quando ele consegue os bens materiais, ele vai conseguir usufruir deles que está doente. Sim, a maioria das vezes acontece isso. Né? Está doente, então é complicado. E como foi o tratamento? Devido ao grau do seu diagnóstico? Porque
vários tipos de tratamento. Então, isso depende do grau câncer, do câncer da o pessoa. câncer de mama, que eu falo com propriedade, eu sou muito, nem estudiosa não, mas eu sou muito curiosa. Eu queria conhecer meu oponente. Como que eu vou lutar contra uma coisa que eu não sei? Justamente. A minha mãe e meu marido ficavam assim, essa menina é doida, fica só com trem no ouvido, estudando, anotando. E tipo assim, eu estudei mesmo. Eu queria saber quantos tipos tinha, quantos subtipos tinha, quais são as fases, como é que acontece nas fases. E literalmente eu fiz. Eu tenho o meu caderninho que eu estudei para poder falar com as pessoas, informar mesmo, por quê? Se a gente conhece o oponente da gente, a gente já vai com maior fortaleza. Mais tranquilidade também. Tranquilidade. Então, o meu tipo e subtipo de câncer, ele, para cada paciente é de uma forma. Tem pessoas que têm carcinoma lobular invasivo, mas a fase é diferente. Porque quais são as fases que tem dentro do tratamento de câncer? A primeira, ou a segunda, ou a terceira, mas não tem uma ordem específica, mas são no montante 4 fases que eu passei por elas. Primeiro eu fiz a cirurgia, porque como o meu grau era invasivo, ou seja, a possibilidade dele sair da mama e ir para outros tecidos, para outra parte do meu corpo, era muito grande e ele estava se multiplicando muito rápido, então eu fui acometida pela mastectomia. Então eu não fiz químio primeiro. Tem pacientes que fazem químio e rádio primeiro. Então a minha primeira fase foi a mastectomia radical da mama esquerda. E quando a gente fala mastectomia, a gente fica com vazio mesmo na mama e ainda tira um pouco da axila, porque tem que tirar, fazer uma pesquisa, né, dos nódulos que podem ter ramificar, sido, se ramificar, e podem ter ido para o tecido da axila, porque da mama o lugar mais próximo que vai é para a axila. Então foi retirado, no meu caso, 8 linfonodos. Um grãozinho de feijão, ele foi para um tamanho de um limão. Então, assim, ele crescia muito rápido. Então, eu fui acometida com a mastectomia. E da mastectomia, que é uma fase muito difícil também, mas eu lidei com muita facilidade. Porque eu vi a minha irmã, que ela também passou pela mastectomia, e eu acho que a palavra certa é... Eu não ligo muito para a questão de feminilidade. Eu acho que a gente precisa ter caráter e se amar do jeito que é. E eu sempre coloquei na minha cabeça que se aquilo ali foi retirado é porque ele estava doente. Se Deus me desse a possibilidade de poder viver, já era o bastante. Que ela não iria me entristecer. Tanto é que eu falei anteriormente que só teve um dia que eu fiquei triste, eu chorei. Foi inclusive um dia antes da minha cirurgia. Eu falei assim, nossa, casada recente, como que o meu marido vai lidar com essa questão? E estudos relatam, Mário, que 60% das mulheres que passam pela mastectomia, os homens separam dela. É isso que eu falei, né? Por isso eu coloquei assim, como é que foi o apoio profissional e o apoio familiar com relação a esse problema que você fez? Então, familiar, o meu elo maior de luta foi minha família. Não teve uma químio que eu fiz sozinha. Todas elas, a minha princesinha estava comigo, a minha rainha. Ela não deixou eu ir sozinha. E ela é modelo, é referência de fortaleza. Imagina você ter perdido uma filha e a filha mais nova ter sido acometida pela mesma doença. E ela fazia questão. Todos os dias antes de ir para a quimio, que foi a segunda fase do meu tratamento, nós íamos com a nossa lancheirinha, né, mãe? Pronta, porque lá no COL é literalmente Isso. Não, se você não tiver equilíbrio, você quer... por que não me chamou? Não, você fica tenso, a ansiedade é muito grande. Isso, fica muito ansioso. Então, assim, se você não for para lá preparado psicologicamente para ficar lá, você fica doido. Porque essa questão que você falou, preparar psicologicamente, né? Igual eu sempre falo, a coisa mais fácil do mundo
é resolver o problema do outro, né? Aí quando acontece contigo, se você não tiver uma base, tanto familiar, ou sua base espiritual, emocional, o emocional altera tudo. Então, você recebe essa informação, eu estou com câncer, vou morrer. Isso. Aí o emocional vai lá no fundo do poço, aí as sequelas vêm com mais rapidez. Isso. E as fases, né, Mário? Justamente. Igual eu falei, a minha primeira fase foi a mastectomia. E tinha mais coisa ainda. Além de perder um dos seios, eu ia ficar careca. O Mário, para você não é problema. Para mim não é problema, não é tranquilo. Mas, então, para muitas mulheres, isso é... Nossa, é motivo de não sair de casa durante É questão de estética, da vaidade. Vaidade, essa é a palavra. A vaidade. A vaidade que, às vezes, incomoda, atrapalha, deixa a mulher literalmente no vale. É essa a palavra, sabe? Então, isso afeta o emocional. Sim, sim. Quando eu te falei da questão de amizade, uma das minhas maiores amizades estava no meu ramo profissional. Então, lá já diminuiu. Então, assim, eu achava que tinha 100 amigas, né? As funcionários da escola, todos eram meus amigos. E eu percebi que não. Eu tô abrindo meu coração para você aqui, não, fica literalmente. À vontade. Foi aí que eu comecei a perceber. Eu falei assim, nossa, uma mensagem que seja. Oi, tô lembrando de você. Aí depois, o psicológico fala isso comigo. Depois, eu fui perceber que hoje eu voltei, eu retornei ao trabalho. O tempo, às vezes, também atrapalha as pessoas, às vezes, sabe? As pessoas não têm tempo. Não têm tempo para mandar um oi, para falar que ama, entendeu? Então, assim, o tempo atrapalha também. Aí eu falei assim, nossa, eu tô sendo egoísta por falar que os meus amigos não me acompanharam. Eu tenho amigos, sim, Mário, que me acompanhou, familiares, inclusive, que me acompanhou, mas eu tenho aqueles também que não. Mas eu discordo da questão você falou do tempo, sabe o que eu falo? Tudo é questão de prioridade. Sim. Vou dar um exemplo para você. A pessoa está lá nos Estados Unidos, manda um oi para a mãe ou para o pai. Aí quando o pai morre, ele faz de tudo e consegue o dinheiro para vir para cá. Ele não fez isso antes. E agora o pai não vai ver você mais. Só vai ver as outras pessoas e não vão criticar. Quando estava vivo não vem, agora que está morto vem. Então tempo todos nós temos, nós temos que ser prioridade. Sim. Sabe o que eu falo? As pessoas falam, o álibi do ser humano é isso. Ela não tem um tempo. Tem sim. Não é a prioridade. Não é a prioridade. Então eu falo isso que onde eu trabalho, você sabe onde eu trabalho. Lá você consegue enxergar isso com mais amplitude. Muitos pais falam assim, eu não tenho tempo pro meu filho. Eu trabalho demais, eu tenho que trabalhar em vários lugares. Mas quando o filho está preso, ela faz de tudo e vai lá visitar o cara. Então qual vai ser? Como você conseguiu tempo antes, agora? Né? Então essa história, não tenho tempo, eu trabalho muito, não. É porque não era prioridade. Sim. E é no momento de dor, na minha visão, que você sabe quem é quem. Vale. E é literalmente. Porque quando você está bem, muitas pessoas, e aí? Quando você está lá no fundo do poço, literalmente. Pessoas que você nunca imaginava na vida que vai te estender a mão. Eu falei das duas perguntas, né? Você me perguntou sobre minha família e sobre o profissional. Mas não tem como falar dos dois sem antes falar da fé. Olha, receber o diagnóstico e não ter a certeza que você vai passar por aquele vale e que você não está sozinho, você não vai conseguir. Não consegue. Não vai acontecer. Você só vai querer ficar no quarto de porta fechada. Inclusive, teve dias, né, nos meus vales que eu não queria levantar, né, mãe, da cama, que é a segunda fase do tratamento, que é a quimioterapia, é muito agressiva. Principalmente as quimioterapias vermelhas, a doxorubicina, a corzinha dela já te assombra. Na primeira, ela já bate para poder falar, você tá doente? Ou você apruma seu corpo e vai, ou você vai só decair. Imunidade cai, tudo cai. Então, eu tinha que me firmar. Ou eu faria, porque se você não tiver com a imunidade, você não pode fazer. Um dia antes de fazer a quimio, você tem que fazer exames de sangue, né, para saber se está tudo certinho. E foi assim, foram 4 vermelhas e 12 brancas.
Terminadas as químios, a gente vai para a terceira fase. Eu fui para a terceira fase. Pode acontecer de formas diferentes em outras pacientes, que é a radioterapia. Eu fui acometida por 15 sessões, graças a Deus, e você não vai acreditar. Eu falei da químio, perdi cabelo, como todas, a maioria. É raridade uma paciente que recebe quimioterapia vermelha e não perde os cabelos. Cílios, as unhas enfraquecem, a pele fica seca, e é muito transtorno. Nossa. É muito agressivo, né? Muito, Mário. É vômito demais, enjoo demais. Ai, é muito difícil. Só de lembrar dá uma dor na barriga. Mas se for preciso, eu passo de novo, porque eu quero viver. Esse tratamento durou quanto tempo? Então, as químios iniciou em abril e terminou no finalzinho de setembro. Se eu não me engano, direitinho, foi dia 16 de setembro a minha última quimio. Pintei meu carro, coloquei balão, né, mãe? A minha família foi toda lá pro pó, toquei sininho, porque cada fase que passa na oncologia tem a sala do sininho. É isso que eu ia perguntar. Aí a gente quando vai você lá, toca o sino, fala, quem quiser ver no meu Instagram tem. Eu tentei fazer um diário falando sobre a minha vida, o diário de Daniela, mas eu não dei conta, porque a gente recebe ao mesmo tempo positividade, mas também negatividade. E eu me apeguei no negativo, aí eu decidi parar. E eu não podia ter parado, porque eu tenho certeza que eu conseguiria ajudar mais pessoas, sabe? Terminou, então, as químio, iniciou a rádio é rapidinho, é uma por dia, 5 dias da semana. Então, com 3 semanas, não foi com 3, porque teve feriados e sábado e domingo não dá, mas no início de novembro eu já tinha passado pelas 3 fases. Nesse meio, eu já entrei na 4ª fase, que é chamada hormonioterapia. Hormonioterapia é um remedinho que eu tomo todos os dias, o nome dele é tamoxifeno. E cada paciente tem uma quantidade certa de tempo. Eu terei que tomar durante 7 anos. Como eu já tomo há 2, falta 5 anos para me terminar. Nesse período de tratamento, qual instituto te abraçou? Nossa, Mário, eu quero falar com muita maestria, porque graças a Deus, que a minha terceira forma que eu falei que foi a fé, Jesus e Nossa Senhora. Eu sou católica, apostólica, romana, e dentro da cidade de Ipatinga, inclusive, eu acho que não é falta de informação. Eu não sei se as pessoas têm vergonha, eu não sei o que acontece, sabe, Mário? O CITOC desenvolve um trabalho e é do lado da oncologia. Inclusive, lá, nós que somos pacientes, por exemplo, que ficamos lá o dia inteiro, tem café da manhã, almoço, café da tarde, é só levar carteirinha, que eles fornecem para a gente com muito carinho e uma delícia, tá? Comida, o cuidado deles com a gente. Lá no CITOC tem fisioterapia e pilates, psicóloga, tem um lugar para dormir quem mora fora, sabe? O trabalho do CITOC é muito bonito. Se você puder um dia convidar eles para poder falar com você, porque eu sei que você convidou a Lu da Zapac, ela falou com maestria com você sobre o trabalho da Zapac aqui dentro da cidade. Inclusive, a Zapac teve uma época que a minha irmã precisou de medicação e é um dos, eu acho que é males das dificuldades, sabe? Que o paciente oncológico sofre. Não é paciente oncológico, né? A maioria dos remédios que são bons para o paciente são caros. Então, assim, às vezes não tem condição. E tem gente que não tem conhecimento, aí fica sem receber aquela dose que seja, por falta de conhecimento. Então, nós temos aqui o CITOC, a Zapac, a Lu veio aqui, conversou com você. Tem também o Cuidados Humanos, que é no Betânia. Eu conheço muito a Soninha. Ela até queria vir conversar com você também, mas a agenda no outubro é muito extensa.
né? Então, infelizmente, não deu para ela vir aqui falar. Mas a gente precisa divulgar, sabe, Mari, essa questão. Porque não é só para paciente oncológico, é para família. Às vezes tem família que recebe esse diagnóstico, principalmente mãe que tem filhos pequenos, fica perdida, entendeu? A família fica perdida. A família que abala mais que o próprio paciente. Inclusive. Tem família que abala mais. E tem muito paciente que às vezes fica muito no vale, porque também tem família que teve o suporte. Mas tem paciente que, infelizmente, não tem. É porque você tem que dar, muitas vezes, a pessoa, né, a família abala tanto que é precisa trabalhar com ela para poder cuidar do seu paciente, né, do seu filho ou da sua filha que está com problema de câncer. Sim. Aí, se ela não tiver esse suporte, torna-se até mais difícil o tratamento. Com certeza. Porque é complicado. E diante dessa eu falo, tem 20 anos, né, a Zapac. Sim. Quando você me falou, Mário, não tem mais duas. Como assim tem mais duas? Tem. Eu não sabia, porque é uma forma que nós fazemos. Vamos divulgar a Zapac aqui. Né? E aí surgiu também aquelas guerreiras focadas na cura. Fala um pouquinho sobre elas para mim. Nossa, como Mário, surgiu, quem criou esse projeto, como é que ele está? A história das guerreiras é muito gostosa, mas também tem um pouquinho de dor. Tudo que envolve pessoas, né? Lidar com o ser humano, nossa, não é muito fácil. Difícil, inclusive. Mas vamos lá. A história das guerreiras é a seguinte. Nós somos, hoje no grupo, se eu não me engano, são 117 pacientes oncológicas acometidos por N tipos de câncer. Não é só o de mama. Inclusive, não existe só o câncer de mama. E 2019, um grupo de 5 pacientes conversavam muito pelo WhatsApp. Aí veio a pandemia, o grupo foi só crescendo. Quando foi 2022, esse grupo teve uma propulsão maior, porque eu sou muito faladeira, tem outras pessoas no grupo que são muito faladeiras. Tem alguém que fala, né? A gente queria fazer um piquenique no Parque Ipanema, porque só ficar lá no WhatsApp estava tão sem graça. Sem vida, né? Aí eu falei assim, vamos juntar e fazer um piquenique. Eu e algumas amigas que estavam também em tratamento em 2022 no COR. Inclusive, o nosso grupo chama Amigas do COR, que são amigas do coração. Não tem nada a ver com o COR daqui de Patinga. Entendi. Amigas do coração. Experiência. De experiência, e eu falo que de se abraçarem. É aquele dia lá, sabe? A princípio, o primeiro encontro foi na primeira semana de outubro. Ano passado foi na última. E esse ano, por graça de Deus, eu falo, nós queríamos ter trocado para o dia 26, só que aí não tinha mais vaga. Vai ser dia 19. Aí vai ser dia 19. Meu plano. Dia mundial do câncer. Nós somos privilegiados. Né? Encaixou. Literalmente. Então, foi isso que aconteceu. E o que vai ter nesse dia? Vamos aproveitar, já vamos divulgar. Sim, várias pacientes vão se encontrar. E esse ano, quando eu falo vários pacientes, pessoas, não é só para as pacientes. É para as pacientes, a família e para quem quiser sociedade, se geral. informar. É para toda a comunidade. Inclusive, vem pacientes de outras cidades, inclusive, tá? Que fazem parte do grupo. Tem pacientes de outro estado que virão para participar desse encontro. E todo ano, além do momento informativo que a Zapac leva, folderzinho, o Citoc leva, folderzinho de informação, Cuidados Humanos leva, ano passado a doutora Nilane foi para falar um pouquinho sobre o câncer, como que funciona, algumas coisas dentro de momentos diferentes. O momento preventivo, de verdade, para as pacientes entenderem que elas precisam se mover. Não só os pacientes, as pessoas precisam entender que o câncer, não só o câncer, qualquer doença, precisa de receber hormônios positivos, sabe? Que geram prazer, e ele é fornecido somente com atividade física. Aí nós vamos ter nossa primeira caminhada rústica.
Vai ser lá dentro mesmo do Parque Ipanema, vai ter entrega de medalhas, depois vai ser dado um lanchezinho. Assim que terminar a caminhada, nós vamos para o momento informativo do abraço, que a gente vai poder conversar mesmo na parte principal, naquele galpão maiorzinho lá do Parque Ipanema. E esse ano nós vamos ter a presença de várias pessoas que são de alto calão, né? Que realmente lidam com isso, estudou para isso, para poder falar com maior facilidade e tranquilidade para as pessoas, tirar dúvida, porque não vai ser um debate, vai ser uma roda de conversa. Um bate-papo, Um né? bate-papo, igual a gente está aqui. As pacientes, a comunidade vai poder fazer perguntas e eles vão responder. Esse ano nós vamos ter a presença, além da doutora Newline, também do doutor Teilis, por uma coisa que pega muito. E uma das coisas que mais me entristeceu, eu não falei para você que eu tive dias de vale? Os meus dias de vale, além da parte psicológica, que às vezes eu não sei o que acontece, parece que o cérebro da gente, eu tenho certeza que aconteceu comigo, ele me demandava para coisas más, para pensamentos ruins. E eram insights assim que me perturbava, literalmente. Eu fechava meus olhos e falava assim, Senhor, tira esses pensamentos de mim. Chegava a ser pensamentos suicidas. Literalmente, para me ficar no quarto, com a porta trancada, o espelho conversar. Então, assim, foram momentos de vales muito tristes. Vamos falar o seguinte, esse grupo, né? Guerreiras Focada na Cura. Sim. Vocês realizam o trabalho somente em Outubro Rosa? Ou vocês fazem um trabalho nas escolas? Porque, infelizmente, né? É igual nós estávamos falando assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque hoje o índice de câncer está atingindo as pessoas mais jovens. Palestrar nas faculdades, palestrar nas escolas, fazer um trabalho com essa nova geração. É feito esse trabalho? Mário. Ou vocês pensam em fazer? Então, quando a gente fala de fazer o trabalho, nós não somos uma ONG, nós não somos uma associação. O nosso trabalho é pacientes oncológicas que querem falar para as pessoas que o câncer tem cura. Inclusive, o nosso lema é Guerreiras Focadas na Cura. Menos medo, nosso lema, menos medo, mais esperança e fé. Então, assim, é levar para as pessoas essa fala, porque nós passamos por isso. E o que acontece a maioria das vezes? O Outubro Rosa é falado somente em outubro. E a maioria das pessoas que tem a facilidade de falar no nosso grupo retornou ao trabalho. Eu, por exemplo, esse ano no grupo das guerreiras, eu não pude fazer muita coisa. Porque o meu horário de trabalho às vezes não permite. Mas dentro da minha possibilidade, estava fazendo reunião virtual, colhendo ideias, buscando as coisas, entendeu? Então, assim, às vezes o trabalho das pacientes que são do grupo atrapalhou, igual no primeiro e no segundo, não aconteceu no terceiro, essa foi a dificuldade. Mas nós recebemos, entendeu? Porque literalmente é assim, eu acho que a gente precisa falar sem medo, sabe? Eu não tenho vergonha, eu falo com o maior carinho, porque... Isso não é vergonhoso não, Dani. Isso aí é de admirar. Eu tenho tanto carinho de falar que o câncer tem cura, e eu sou prova viva disso, e enquanto eu estiver respirando, eu tenho certeza que eu não vou morrer de câncer. Eu posso morrer de qualquer outra coisa. Eu falo isso porque você sabe que eu faço um trabalho nas escolas, você acompanha. Sim. E os jovens me questionam muita coisa. Uhum. E hoje eles têm muita informação, mas são poucos informados. Sim. Porque muitas vezes o que eles acessam no celular ou na internet não é uma informação positiva, sim, é outras coisas que não vai acrescentar em nada. Inclusive, não acrescenta, não agrega nada. Só atrapalha. Então, aquelas pessoas que já viveram aquilo ali na pele e sentiu, tem mais propriedade em falar. Então, diante disso, né, com relação às guerreiras aí... Eu não falei o dia não, tá, Mário? 19, eu falei, dia 19. Mas pode enfatizar aí. Nosso encontro vai ser dia 19, no Parque Ipanema, no galpão principal, a partir de 8 horas da manhã. Então, vai ser primeiro, né,
a chegada, vai ter um alongamento para iniciar a caminhada. Logo após vai ter um intervalo, vai ter entrega das medalhas, um intervalo. E nós já vamos para o galpão principal para a parte informativa, que é a hora da roda de conversa. Vai ter outras coisas especiais que eu não quero falar. É surpresa. Porque é surpresa, isso. Mas quem quiser comparece, né? Partilha, inclusive, quem for participar, poder levar 1 quilo de alimento não perecível e algo para partilhar. Eu quero que você relata para mim o que mudou na Daniela ao pós passar por todo esse processo. Como era a Daniela antes, agora, o que mudou? Eu posso te falar de todo o coração que se eu me considerava uma pessoa feliz, eu me considero muito mais feliz hoje. Eu me vejo como eu não sou Maria Dalva, mas eu me vejo como uma Daniela Fortaleza. Eu recebo muitos embates, sabe? Espiritual que seja, financeiro, porque a gente tem tantos sonhos, né? Às vezes não dá, aí a gente tem que delongar aquilo para lá, mas questão de saúde também. Mas quem é a Daniela? Uma pessoa forte, mas além da fortaleza, que acredita num Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que sente Ele todo o tempo do lado dela, que às vezes eu não sentia. O passar pelo vale te fez chegar mais próximo dele. Muito mais. E te fortalecer cada vez mais. E entender que a gente não pode se afastar dele tempo nenhum. Porque eu não tenho maldade no meu coração. Eu tento passar para as pessoas, sabe, que não deixa a maldade dominar, o obscuro, sabe, te deixar lá, seguir em frente, sabe? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele é a fonte da vida. Literalmente. Porque hoje em dia as pessoas estão absorvendo muitas coisas ruins. Sim, eu falo com todo... Nossa, não é que eu não sei me descrever. Eu sou amor, eu acredito tanto nas pessoas, tem hora que eu me acho uma idiota, sabe? As pessoas estão lá me esfaqueando, rindo de mim, sabe? Você vê que tá rindo, mas eu acredito nela. Eu acredito que no íntimo dela, ela é uma pessoa boa, que tá acontecendo tanta coisa ruim com ela que ela não tá conseguindo enxergar, sabe? Entender que ela precisa passar por aquilo, ser melhor. Então... eu brigo muito assim, não permita que as pessoas direcionem a tua vida. Sim. Não é porque ela está te tratando mal que você tem que retribuir da mesma forma. Nunca. Retribui de forma diferente, viu? Literalmente. E vai mudar, senão você vai ser igual a ela. Literalmente. Né? E é por isso que o mundo tá do jeito que tá, né, Mário? Justamente, a obsessão de bens materiais, a opção da perfeição do corpo perfeito. Inclusive, Mário, você me perguntou, né? Uma das coisas dos meus vales não foi a mastectomia, que é perder a mama, não foi a queda de cabelo. Foi eu me olhar no espelho. Olha só, o espelho conversava comigo, me chamava de gorda. E eu sempre fui alta, fortinha, mas eu nunca tive aparência. O seu biotipo era isso. Né? Mas Dani, o papo tá gostoso. Sim, não tá? Leve. Então, eu quero saber assim, você vai deixar pra gente, para os nossos ouvintes, não só para as mulheres, né, mas para todos, umas considerações finais. Aqui está ali dentro, né, no seu coração aí, pode abrir. Mas o que eu deixo para as pessoas, para não se deixarem abater, que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. E que tudo tem Deus. Quem tem Deus tem tudo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então, assim, quando a gente soma com Ele, fica tudo mais leve. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Continua não vai deixar sendo de ser Deus. Literalmente. Então, a sua fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Pelo que é. Literalmente. Ele vem o sim, o amém, somente dele e mais ninguém. Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Da saúde, sempre, paz. Continua essa pessoa com esse coração maravilhoso. Amém. Obrigada. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Não desista. Amém. Porque Deus não desistiu de ti. Nunca.
Como que nós vamos desistir? Nunca. Tantas pessoas querem viver, né? Sim. Então, felicidade para você, a nossa mãezona lá do coração, que Deus possa abençoá-la, uma guerreira, uma referência, né? É seu pilar, sua base, sua estrutura. Ame continuamente. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Bem.